Love is in the air. Love is in the air. Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 32 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Estamos aqui para debater e divulgar boas práticas relacionadas a empreendedorismo criativo independente. Já de cara deixo aqui um muito obrigado pra Rodiceia, que deixou 5 estrelaças no iTunes pra gente e também deixou um review muito legal. Se você ainda não fez isso, faça, jovem, faça! Abra o seu iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o aparelho elétrico com 5 estrelas. Isso é importante para ajudar a gente a divulgar o podcast. Não perca as atualizações do aparelho elétrico. Entra no aparelhoelétrico.com, cadastra teu e-mail para receber em primeira mão um aviso de novos podcasts no ar e outros conteúdos do blog. E você ainda recebe na faixa, uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. E se você está pensando em adquirir o Freelancer DocBox ou o Freelancer Full Folio, aqui vai um mimo do aparelho elétrico para você, ó. Usa o cupom AMOR, Love's in the Air. Usa o cupom AMOR para levar 15% de desconto. O Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos criada especialmente para ajudar freelancers iniciantes a terem uma organização e gestão do negócio como um freelancer profissa. Lá você vai encontrar planilha de fluxo de caixa, planilha para calcular o valor de sua hora de trabalho, modelo de contrato de trabalho e muito mais. Acesse aí freelancerdocbox.com e saiba mais. Já se você está precisando receber mais pedidos de orçamento pelo seu site, então você precisa conhecer o Freelancer Full Folio. O Freelancer Full Folio é um tema WordPress feito especialmente para quem trabalha como freelancer. Com ele você consegue atualizar o seu próprio site mesmo sem saber programar. Receba mais pedidos de orçamento através do seu site e converta os visitantes do seu site em clientes. Para saber mais, é só acessar freelancerfullfolio.com. E não esquece o mimo, o afago, o carinhozinho do aparelho elétrico para você. Com o cupom AMOR você leva 15% de desconto. Aproveita porque é por tempo indeterminado. Que seja eterno enquanto dure esse amor. A ilustríssima ilustra da capa é do Matheus Cristóvão. Confere mais trabalhos dele no thunderrockets.com. E quem nos ajuda sempre na higienização do áudio e nos deixa sempre com o discurso afiado e soando sempre geniais é o Maicon Erdina. Confere mais trabalhos do Maicon lá no tomatecereja.com. Agora sim, bora ligar o aparelho. O pessoal ter um escritório e tal, pra poder trabalhar. Dá pra você montar um espaço legal na sua casa e você vai economizar uma puta grana. Vamos pro próximo tópico, vamos pra próxima etapa e dar um jeito de resolver de outra forma. Se você esperar que ele vai ser sempre perfeito, aí realmente não vai dar certo. Então tá, pessoal, apresentando a bancada de grandes talentos presentes hoje aqui no Aparelho Elétrico, a designer e produtora de conteúdo no Amarelo Criativo, Thalita Lefere. E aí, Tatá, tudo bom? Senhor Postman, que saudade que eu estava, tudo bem com você? Também com a gente aqui hoje o designer das estrelas, Vinícius Campos. E aí, Vinão? E aí, cara, vamos logo aí que eu tenho que lavar a louça que eu esqueci. E completando o time, ele que já faz algum tempo que não aparece por aqui, o designer de marcas e também produtor de conteúdo, Valtinho Matos. E aí, Valtinho? Fala aí, pois é, tava com saudade, né? Vamos lá, matar essa saudade aí. E hoje a gente vai falar sobre o amor na era do home office. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico.
Mas antes da leitura dos comentários mais votados no Discuss, lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e deixa a tua mensagem. Assim você aumenta a chance de seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, e então a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com o pessoal que comentou e vota nos comentários que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. E o tópico do episódio 31 foi como iniciar a carreira de revisor. E para me ajudar na leitura dos comentários, eu chamei a Carol Machado de volta aqui. Tudo bom, Carol? Tudo já, vamos lá. Mais um pouquinho de Carol aí no podcast. Isso aí. E quem ranqueou alto nos comentários foi a Franciane Borchait. Vou considerar a profissão de revisora como uma possibilidade para os dias em que penso, nossa, vontade de largar tudo e fazer outra coisa da vida. Acho que eu ia curtir bastante. Me identifiquei com vários pontos e sempre fui muito apaixonada pela gramática e pelas aulas de português, que eram as únicas coisas na escola onde eu arrasava muito. Nunca imaginei tudo que era necessário ou possível nessa profissão. Por isso achei o papo muito esclarecedor e bem interessante. Fiquei pensando o tempo todo que você, Carol, não deve ter Twitter, porque é uma rede social onde a gente assassina os plural tudo. E fora isso tudo, reforço de sempre. Gosto muito de ver a diversidade de profissões freelas que aparecem nos podcasts, dando uma ideia bem ampla para quem quer seguir na vida independente. Beijos. Esse é o comentário da Franciane Borchait. Tu tem Twitter, Carol? Eu tenho. E eu escrevo lá tudo errado também, porque a língua é essa coisa maravilhosa que não precisa ser sempre igual em todos os lugares e nem deve ser igual em todos os lugares. Eu não lembro se eu comentei no podcast, mas existem diferentes contextos, né, de uso de linguagem e diferentes contextos precisam de diferentes níveis de correção. Arrasar na gramática e nas aulas de português é bem importante saber, né, o que é a norma padrão, mas também entender os contextos de uso e níveis diferentes de linguagem também é bem importante para o revisor para conseguir desempenhar um bom trabalho, né? Imagina revisar um livro literário, por exemplo, ou de poesia, e ir lá e sair aplicando gramática normativa, língua padrão nas falas dos personagens, ou então, né, no texto literário do poema. Não cabe, né? Então, a gente tem diversas situações e diversos tipos de linguagem para usar e se comunicar da forma mais eficiente. Isso é legal, né? A gente às vezes não se liga nesse negócio do contexto, né? E a gente até falou um pouco da questão de que o revisor, ele pode ser uma figura que fica um pouco exposta, né? Já que tu é, tipo assim, é o goleiro, é a última pessoa lá que vai meio que entrar em contato com o texto e vai dar o aval se tá certo ou se tá errado. Fica muita pressão na tua vida particular mesmo, né? Porra, a Carol tá no Twitter dela escrevendo errado. Calma, né, gente? Calma, não vamos pegar no pé da Carol porque ela tá errando os plural tudo, que nem diz a Fran aqui, né? É a questão do contexto, né? E é engraçado como às vezes tem pessoas que... Já vi amigos, assim, que os caras começam a ler mais e aí começam a escrever e eles começam a trazer aquelas palavras pra fala, assim, e tu saca que o cara se transformou, sabe? E ele tá... Opa, agora o cara tá pronunciando tudo direitinho, com os R direitinho, né? Os R direitinho, né? Não são os R's direitinho. E é engraçado que o cara até... Não que seja a intenção do cara, mas as pessoas começam a olhar ele como se ele fosse arrogante, né? Então eu acho que tudo... Não precisa ser tudo a ferro e fogo, né? Acho que dá pra dar um desconto, né, Carol? Dependendo do contexto, vai soar como pedantismo, sim. Depois até do podcast fiquei pensando, né? Que eu também não usei todos os R's, não usei a flexão verbal correta do tu, ou tu sabes, tu fazes. Isso a gente faz muito, né, no sul aqui. Sim, mas é o nosso jeito de falar, como é um papo informal, a gente relaxa um pouco e pode dar uma desviadinha, assim. Mas na escrita lá no blog eu tento fazer tudo certinho, né? Afinal de contas lá é meu contexto profissional. É isso aí. Vamos seguindo em frente com o comentário da Renata Ramish, ou Ramish. Demais esse podcast. Sou revisora e já acompanho há algum tempo o trabalho da Carol no Revisão Para Quê. Foi no blog que aprendi muita coisa sobre a rotina de revisão, os processos, as ferramentas e outras dicas ótimas que uso todos os dias no meu trabalho. O livro dela também me ajudou muito quando decidi que era com isso que eu queria trabalhar. Iniciei com revisão nos primeiros semestres do curso de letras, numa editora de Porto Alegre. Comecei
Comecei quase por acaso direto como revisora freelancer, apenas porque um colega disse que poderia ser uma boa ideia e porque parecia mais interessante do que a minha bolsa de iniciação científica. Sem saber nada, nem que a profissão existia, caí de paraquedas na entrevista com a editora-chefe, sem saber sequer da existência dos tais sinais de revisão. Esse foi provavelmente o meu primeiro mico profissional, entre parênteses, mas não o último. Eles milagrosamente começaram a me passar trabalhos mesmo assim e me vi obrigado a descobrir como fazer uma revisão de texto. Por necessidade, acabei buscando informação na internet e em cursos de revisão, mas senti muita falta de conversar com alguém com mais experiência, não só em revisão, mas também no trabalho freelancer em si. Na época não se tinha tanta informação de qualidade disponível, ou eu não sabia onde procurar, diz ela. Então espero realmente que os revisores iniciantes saibam aproveitar conteúdos como esse. Acompanhar o aparelho elétrico e o Revisão Para Quê tem sido muito importante para qualificar o meu trabalho. As dicas são ótimas e já aproveitei muita coisa, mas muita coisa mesmo, nesses meus primeiros 2 meses como freelancer full-time. Obrigada, pessoal. Diz aí a Renata Hamish. Oi, Carol, tuas fãs aparecendo por aqui, né? Depois eu acho que tem mais um outro comentário que tem que também a pessoa comprou o teu livro, né? Como é que era? Isso aqui me fez pensar, Carol, porque tu já tava, se eu não me engano, com o teu blog há muito tempo, né? Agora eu não tô com a informação aqui de quanto tempo, mas faz bastante tempo que tu tem o teu blog, né? Quando tu começou a ser revisora, onde tu buscava fonte de informação pra sanar tuas dúvidas? Como é que era na tua época, digamos assim? Até parece que faz zilhões de anos, mas como é que era no teu início de carreira? Eu comecei trabalhando dentro da editora, né? Então tinha muito espaço para troca com colegas de profissão, que até a Renata comenta que sentiu falta. Eu tive isso, né? Tive essa sorte. Mas realmente não existe muita informação na internet ainda em português sobre revisão, sobre aspectos mais práticos da revisão, o que a gente mais aborda lá no blog. Mas, enfim, eu tinha essas colegas que me ajudavam bastante, assim, e dúvidas de língua, claro, nossos melhores amigos são sempre as gramáticas, os dicionários, né? Então a gente pode contar com esse tipo de material. Agora quem começa daqui já tem o Revisão Pra Quê, né? Já tem uma bengalinha aí pra dar uma força, e a Carol também, né, Carol? Pra quem quiser acessar lá, já falando, é o revisãoparaquê.com, né, Carol? Exatamente. Vamos seguindo aqui com o comentário da Simone Rocatelli. Adorei esse podcast, terminei recentemente a faculdade de letras, vários alunos de letras por aqui. Escolhi esse curso porque sempre gostei de escrever e ler, mas o curso era voltado para licenciatura. Agora eu quero trabalhar na área da revisão e redação. Por morar em cidade pequena, não fiz estágio em editora ou agência, então não tenho experiência. Gostei das dicas desse episódio e eu também tenho o livro digital da Carol. Ele é bem esclarecedor e aprendi coisas que nem tinha ideia de como eram. Eu tenho um blog há 1 ano, criei ele no intuito de praticar a minha escrita e tentar divulgar o meu trabalho. Mas eu ainda tenho dúvidas de como conseguir trabalhar na área. Eu deveria tentar conseguir um trabalho como trainee e arriscar nessas plataformas em busca de experiência? Será que essa área de revisão e redação tem espaço para recém-formados totalmente inexperientes? Obrigada, pessoal. Excelente episódio. Comentário da Simone. E aí, Carol, o que tu tem para dizer para Simone? Várias dessas questões aqui. Eu acho que as questões da Simone são as questões de todo mundo que quer trabalhar com revisão, assim. Realmente não é fácil encontrar trabalho, é um mercado um tanto quanto restrito, mas também é nosso papel divulgar que existem sim revisores e qual é o nosso papel dentro da produção editorial, por exemplo. Informar mesmo as pessoas da nossa importância, eu acho que já ajuda a expandir o mercado, mesmo que não seja que eu ali falando sobre revisão não reflita em trabalho para mim diretamente. Pode ser que um colega vá ganhar aquele cliente que foi sensibilizado, digamos assim, pelo meu conteúdo, né? Então, acho que a gente continuar divulgando a profissão e as atividades do revisor tem sempre vantagem. Legal, outra questão que ela levanta aqui é a das plataformas, né, de jobs e tal, né? Eu acho que eu já vou meter meu bedelho aqui antes de passar a palavra pra ti, Carol, depois fica à vontade pra discordar. Mas ela mora no interior, a Simone, se eu não me engano, aqui ela diz que por morar em uma cidade pequena, não fiz estágio em editoras, blá blá blá. Ela meio que indaga, as plataformas de jobs seriam a melhor maneira. Eu acho que essas plataformas de jobs, pra quem tá começando, e eu acho que ela tem ainda a questão de ela morar no interior, que os custos de vida no interior são mais baixos,
baixos, né, também, já que os trabalhos, já que os jobs nessas plataformas não são tão bem pagos, digamos assim. Eu acho que seria uma boa até, né? Não sei se tu discorda. Concordo, as pessoas às vezes reclamam muito dos valores e tal, mas eu sempre digo que tem clientes e revisores e revisores. O cliente que não é legal pra mim pode ser legal pra outra pessoa e vice-versa, sabe? Então, os clientes que estão lá na plataforma buscando um serviço, sei lá, de 3, 4 reais por lauda, não vai ser o meu cliente provavelmente, mas tem uma pessoa que está iniciando na carreira que aquilo ali vai ser valioso para ela conseguir ir adiante, né? Ninguém começa ganhando mundos e fundos, mesmo em empresa, vai começar ali como trainee, como júnior, depois vai para pleno, sênior, vai ganhando experiência e aí vai conseguindo cobrar mais e ganhar mais, até porque a gente não só vai ganhando experiência, como vai ficando mais conhecido, né? E aí sim consegue os clientes diretos que conseguem pagar mais. Muito profissional sênior, digamos assim, ou profissional um pouco mais experiente, que não tá no início de carreira, meio que torce o nariz, né, pra essas plataformas por causa dos valores, né? É óbvio, né, um cara que é sênior, já tem uma puta de uma experiência, vai entrar naquelas plataformas, pra ele é difícil que ele vá se manter. Eu mesmo já fiz essa experiência, já me cadastrei lá e eu vi que o meu negócio não iria se sustentar se eu ficasse esperando o job nessas plataformas, porque eu ia concorrer com um monte de gente que tava começando e com os preços lá embaixo, e um padrão de vida, de repente as pessoas que estão lá ainda moram com os pais e tal. Então, eu acho que essas plataformas, elas são válidas, sim, para profissionais que estão no início de carreira ganhar ritmo de jogo, para ver o que o cliente pede, como é que tu vai conduzir o negócio com o cliente, tu vai enviar uma proposta, o que ele vai dizer, tu vai enviar o trabalho, como é que se dá isso. De repente, fica um tempinho ali trabalhando, como é a situação da Simone, né? Fica um tempinho trabalhando ali, ganha ritmo de jogo e, de repente, assim como a Carol falou, já depois os clientes começam a te procurar por fora, ou tu já vai desenvolvendo a tua carreira, o teu blog, de repente desenvolve um blog em paralelo, tu desenvolve o teu marketing, o teu site, teu negócio vai crescendo, ele vai encorpando, e aí sim os clientes que de repente vão pagar o teu custo de vida, vão pagar a tua carreira depois quando tu atingir um nível sênior, né? Que é importante a gente deixar claro aqui, porque a gente até tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma questão bem delicada no mundo dos freelancers aí, essa questão de plataforma, né? O pessoal reclama muito, questão de preços e tal. E outra coisa, a questão também de valores dessas plataformas, que elas também dão oportunidade para uma empresa que de repente não investiria em marketing, né? Não investiria num profissional. Hoje a gente tá falando de um revisor aqui, né? Mas eu vejo muita empresa pequena hoje podendo trabalhar com marketing, podendo pagar um cidadão, né? Podendo pagar um profissional para fazer o seu marketing da sua empresa, graças a essas plataformas, né? Senão de repente nunca investiriam em marketing, o negócio nunca cresceria e de repente vamos acreditar que essas empresas que estão hoje investindo pouco em marketing cresçam para depois poder pagar mais em marketing, né? Para outros profissionais, né? Era exatamente isso que eu ia te falar até. Muitas vezes o cliente que está ali disposto a pagar um pouco, ou que seja, se não for aquele pouco, não vai investir nada, né? Então, antes ele revise com um profissional iniciante por um valor mais baixo, mas tem essa consciência de que a revisão é importante e talvez quando começar a desenvolver o negócio dele possa pagar mais, do que ele simplesmente descartar a ideia de revisar o texto porque acha muito caro, porque não conhece muitas vezes nenhum profissional e não sabe onde buscar, né? Também tem isso. Exatamente. É isso aí, Carol. Eu acho que por hoje era isso. Só vou lembrar aqui, ó, lembrando que quem quiser saber mais informações sobre o livro digital da Carol, o Manual de Sobrevivência do Revisor Iniciante, é só acessar o revisãoparaquê.com/liga o aparelho, né, Carol? Tá lá ainda, né? Paginazinha. Isso, tá lá. Então era isso, Carol. Obrigado pela presença. Quer dizer mais alguma coisa? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre revisão para mais um monte de pessoas que provavelmente nunca ouviram falar sobre isso. Acho extremamente válido levar essas ideias para mais pessoas, né? Fico à disposição para outros assuntos também. Show de bola. Carol Machado, senhoras e senhores. E esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 31, como iniciar a carreira de revisor. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post do episódio Como Iniciar a Carreira de Revisor e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão está sempre ativa por lá e não tem limites de caracteres. Pode soltar o verbo para a gente levar o assunto adiante. Dito isso, partiu para a pauta de hoje.
O nome do episódio de hoje foi inspirado no título do filme Medianeiras, Buenos Aires da Era do Amor Virtual. Talvez esse filme argentino de 2012 ainda seja a película que melhor retrata o impacto que o trabalho em casa tem na vida de uma pessoa. Ao contrário do filme, que parte do ponto de vista de um profissional solteiro que trabalha em casa e faz tudo pela internet, o nosso papo hoje começa do ponto de vista dos casados que trabalham em casa e passam um tempo considerável com seus cônjuges. O objetivo do aparelho elétrico com esse episódio é revelar caminhos para que você que trabalha de forma independente mantenha o seu relacionamento saudável sem comprometer a sua produtividade. Vou começar esse papo aí conversando com a Tatá. E aí, Tatá, tu recentemente estava procurando apartamento, né? Foi morar com a Namors, né? Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi esse processo aí? Não sei se as pessoas sabem, Henrique, mas eu sou viado, 100% viado, graças a Deus. E casei agora este ano. Casei e juntar, né, gente? O negócio de envolver ali, o negócio judicial, a gente ainda tá trabalhando nisso. Mas casei e tava na busca do apartamento justamente para poder dividir o espaço com a pessoa que eu escolhi para a minha vida. E é uma grande merda você procurar apartamento hoje em dia. Uma coisa que a gente fixou, que a gente quis, é um apartamento com pelo menos 2 quartos, que é para cada um ter o seu espaço, sabe? A sua independência, porque senão começa a dar ruim. Você quer o quarto de um jeito, a pessoa quer o quarto do outro, aí dá bagunçada, aí isso foi uma coisa que a gente quis travar, sabe? Pra não criar problemas, assim, pra gente. Procurar apartamento nunca é uma coisa muito legal, porque, né? Mas achei e já estou mudando de novo. Só gostaria de contar isso, assim. Que não tem 2 meses que eu estou nesse apartamento e eu vou ter que mudar. Eu cheguei no apartamento, eu namoro com a Paula há 4 anos e agora a gente resolveu se unir. E aí, cara, a gente alugou o apartamento e a imobiliária não foi muito transparente em algumas coisas que a gente deveria ter feito. Inclusive, faltou uma transparência para explicar melhor como seria essa mudança de titularidade da conta de luz. Acontece que nos mudamos, teve um belo dia que eu cheguei em casa com compras, o apartamento tava sem luz. E eu sou home office, né? Daí, cara, eu cheguei em casa, eu tava sem luz. Eu olhei pra cara da Paula e falei, gente, o que aconteceu? Enfim, tentamos resolver, descobrimos que a imobiliária não fez a troca de titularidade, não avisou a gente sobre nada. Eu fiquei sem luz por 7 dias. Não consegui trabalhar, perdi tudo da geladeira, foi um caos. E a imobiliária, pois é, a culpa foi nossa, perdão aí pelo vacilo. Aí eu, como já sou uma pessoa um pouco estressada, falei, perdão pelo vacilo, é a cabeça do meu pau, dei um barraco inacreditável. E nisso tudo, a imobiliária tá falando que não é problema deles, aí a gente vai sair e vai processar a imobiliária. Então, assim, gente, crescer e virar adulto é muito legal. Essas dificuldades acabam dando uma interferência, às vezes, no relacionamento, saca? Porque a gente fica estressado. Então, você fica estressado com a pessoa que você casou, que você olha, você quer discutir, você quer resolver, e aí a gente tá dentro de casa, e nessas horas que foi muito bom ter 2 quartos, porque a gente ficou tão estressada com a situação, e a gente começou a discutir coisas que nem eram pra gente estar discutindo, coisas do nosso relacionamento, que a gente falou, vamos separar, vamos cada uma ali pro canto. Ou se você quiser destruir a humanidade, é só você acabar com a luz do mundo. Você não precisa de mais nada. Você tira a luz do planeta Terra e aí todos os humanos vão se matar. Fim, amém. Esse é meu filme. Tá, mas e agora vocês já encontraram um novo apartamento ou estão na busca? Então, eu tenho que sair desse apartamento dia 30, no último dia de setembro, não sei se é 30, 31. Eu tenho que devolver esse apartamento pra ir pro outro. Só que eu não procurei nenhum, eu não achei nenhum, tudo ainda está pacotado. Eu acabei de pintar o meu cenário novo na parede aqui do escritório. Tamo aí, né, gente? Mas Tatá, olha só, pra gente entender um pouquinho melhor o cenário, assim. Tu trabalha em casa e a Paula tem um trampo fixo, um emprego, né? E vez ou outra, à noite em casa, ela escreve e finais de semana, seria mais ou menos esse o cenário, assim. É porque como ela tá escrevendo um livro, chega à noite, ela senta no computador e vai escrever. E eu sou freelancer, né? Fico o dia inteiro dentro de casa, trabalhando aqui, gravo aqui, edito aqui, faço tudo aqui. Tem dia que eu recebo o pessoal de convidado do Yellowcast aqui. Então, assim, inclusive, nesse dia que estava sem luz, eu tinha um Yellowcast marcado pra gravar. A gente não conseguiu gravar por causa da luz, por causa de agenda do outro pessoal que depois não podia, mas assim, pra você ver o quanto que isso interferiu em 1 milhão de coisas, não só do meu trabalho, mas como trabalho da Paula, como projetos independentes da Paula. Não, é complicado. E é engraçado que tem muita gente que diz que consegue manter de fora, né, as coisas, separar a vida pessoal de profissional. Às vezes não é tão simples assim, né? Não existe, né, cara? A gente é um só, né? É. A gente é um só, seja no âmbito profissional ou pessoal, não tem jeito. Difícil separar.
Eu acho que o que a gente poderia ter feito, por exemplo, a gente estressou muito porque a gente começou a pontuar o que uma poderia ter feito, aquela hora de raiva quando você fica tentando achar aonde que errou. E aí a gente discutiu, assim, quando a gente tava, tipo assim, no 5º dia sem luz. Gente, eu queria bater a minha cabeça na parede, velho, porque eu tava comendo fora e aí deu sexta-feira, a gente ligou pra imobiliária, a imobiliária falou, a gente pediu religamento hoje, mas a CEMIG pede 48 horas. Eu falei, vai tomar no meio do seu cu, porque eu tô pedindo pra religar esse negócio desde segunda-feira. Velho, eu fiquei muito irritada. E aí a Paula, velho, não grita que esse povo vai ficar mais puto com você. Eu falei, puta é o caralho, já tô puta pra caralho. Mas assim, é muito difícil você separar, porque nessa hora, a pessoa que você mora junto é sua amiga, e é o seu desabafo, e é a pessoa que você quer contar. Eu só acho que também tem que tomar cuidado pra você não chegar de um dia muito difícil de trabalho, né, ter um problema ali que aconteceu e descarregar 100% na pessoa que tá na sua casa. Porque aí eu acho que, além de tudo isso, é imaturidade. E se você é imaturo, colega, morar junto é um negócio bem complicado. Ah, com certeza, morar junto é uma escola, Até né? porque tem estresse pra todo mundo, né? E às vezes você tá no negativo, ela tá no negativo também, cara, aí dá aquele choque, né? Esse é um dos lados difíceis de um relacionamento. É você conseguir separar os seus problemas e ter tranquilidade pra falar sobre eles sem diminuir o problema do outro e dar espaço pro outro reclamar dos problemas dele também. Isso é um exercício diário, cara, que tem que ser feito. Conta um pouco pra gente aí, Valtinho, já que tu tá falando, né? São 14 anos de casado, é isso mesmo, cara? 14 anos de relacionamento, né? De namoro foram 11 anos, eu acho. A gente já tá 3 anos morando junto. O tempo que eu considero que a gente tá casado são os 3 anos, né? A gente não casou em igreja nem nada, mas, enfim, morando juntos a gente tem 3 anos. E eu trabalho como autônomo, vamos botar aí, desde 2009 ou 2008, se eu não me engano. Desde que a gente começou a morar junto, eu já tava trabalhando. Por conta própria em casa, né? Também tem home office igual a Tatá. E não tive muita dificuldade não, cara. Na verdade, antes de morar junto, o meu relacionamento era de namorada, aquela coisa um pouco mais distante, né? Não tinha aquele contato diário. E as expectativas que eu tinha eram muito ruins. Eu já tinha os meus problemas naturais, né? De todo o relacionamento com ela. E além disso, todos os amigos e amigas tocam terror, né? Fala, pô, quando casar, tu tá ferrado. Quando casar, que você vai conhecer a verdadeira pessoa. E, cara, não foi nada disso. Como a minha expectativa tava muito baixa, eu acho que isso foi positivo pra mim. O fato de eu trabalhar em casa, e ela não, né? Ela não trabalha em casa, não gera nenhum tipo de conflito, cara. A gente tem os outros problemas naturais, né? Da vida, mas esse especificamente aqui nunca foi um problema. E como é que é assim, cara? Tu trabalha em casa, passa o dia inteiro em casa sozinho e quando ela chega numa outra vibe, assim, mais cansada e tu tá a fim de trocar uma ideia e ela não tá com cabeça pra isso? Tem, assim, um certo conflito de vibrações ali, cara? Cara, na verdade, a maioria das vezes, ela chega com muita vontade de conversar, porque as experiências que ela tem no trabalho dela, né, ela tem interações sociais muito maiores do que eu tenho aqui trabalhando sozinho. Eu passo o dia inteiro sozinho, então eu também nem tenho muita coisa pra contar. Ela não, ela vai, conversou com fulano, às vezes brigou com o chefe ou com um colega de trabalho, ou alguém falou alguma coisa que ela não gostou de ouvir. Então, assim, essas coisas acontecem muito mais com ela do que comigo, né? Ela chega, eu tô sempre disposto a ouvir, a gente conversa pra caramba. Hoje mesmo, já dei a ideia da gente pegar um cineminha, hoje nada a ver, mandei mensagem pra ela, então depois do trabalho eu vou passar lá, pegar ela e partir pra ver o It's a Coisa. Ela tá morrendo de medo de ver, mas vou levar mesmo assim. Mas enfim, tem isso sim. O problema é esse que eu falei. Às vezes eu já não tô numa vibe muito legal. Às vezes eu quero conversar com ela sobre o meu problema e ela também tem um problema pra falar. Aí vira tipo uma disputa pra ver quem tem o maior problema. É natural. Eu começo a falar dos meus problemas, aí isso lembra outro problema que ela tem, ela começa a falar do dela. Daqui a pouco nem eu tô consolando ela e nem ela tá me consolando. Tá meio que um acelerando pra ver quem fala mais sobre o próprio problema. E quando eu percebo que isso tá acontecendo, eu vou e dou um toque. Eu falo assim, pô, ó, vai lá, termina de falar. Quando você falar, eu vou responder o que eu acho que eu posso te ajudar e depois você me ouve. Mas às vezes a gente vai embolando um em cima do outro, vai falando, atropelando o outro. Aí quando vê, ninguém ajudou ninguém. Mas essa parada do cinema que tu falou, isso aí é recorrente? Vocês separam um tempo na semana pra vocês dois curtirem um pouco o relacionamento e ter aquele momento de descompressão? Bastante até. Toda segunda-feira a gente joga bola juntos, tem um futebolzinho. Eu já convidei a Tatá, mas a Tatá não vai poder jogar. Porque segunda é um futebol misto, né? Rola menino e menina, todo mundo misturado. E quarta, às vezes, a gente sai também. E sexta também é padrão a gente sair. Então segunda, quarta e sexta, cara. Vamos lá, segunda e sexta é padrão a gente fazer alguma coisa externa. E em casa, todo dia a gente vê uma série antes de dormir. Sempre rola. Às vezes ela chega do trabalho e eu ainda tô trabalhando. E aí eu dou uma esticada até a hora de pouco antes de dormir, 1 hora antes de dormir, a gente vai ver uma série. É quase que padrão isso também. A gente acabou criando uma rotina. Às vezes nós tentamos fugir um pouco da rotina até pra, mesmo que essa rotina seja algo legal, se ela acontecer sempre também, você pode cair naquele mais do mesmo, sabe? Ficar uma rotina meio cansativa, chata. Então às vezes a gente dá uma variada. Então às vezes a gente sai numa quinta,
vai jantar do nada. Vamos jantar? Vambora. Pra não criar uma rotina muito certinha também. Pra você se dar bem, assim, você tem que ser muito amigo da pessoa, sabe? Eu escutei uma frase que era muito legal. Era assim, você ficar com uma pessoa quando você tem assunto com ela é muito bom, mas ficar com uma pessoa que vocês fiquem confortável quando os dois estão em silêncio é melhor ainda. É isso, ela era minha melhor amiga antes de namorar com ela, ela foi durante 2 anos minha melhor amiga. A gente, quando começou a namorar, desde o início do namoro, a gente combinou que antes de namorados, nós éramos, antes de tudo, melhores amigos. Se um dia acontecer da gente terminar o relacionamento, que a gente continue melhores amigos. Isso foi combinado entre a gente. Deixa eu só entender um pouquinho, Valtinho, como é que era. Tu falou que vocês namoraram durante 11 anos e aí foram morar juntos, então agora tá fechando 14 anos, né? Eu tô fazendo essa conta aí, mas bota aí. Provavelmente eu tô certo. Antes de vocês morarem juntos, tu morava com os teus pais ainda. Morei um tempão com os pais. Tu não teve uma fase de solteirice absoluta, morando sozinho, num AP ou dividindo com os brothers, assim? Tive um período ainda. Antes dela vir morar comigo, eu ainda morei 1 ano sozinho. Tive essa experiência que também foi boa. Eu achei que eu não fosse gostar, porque eu sou um cara que gosta muito de companhia, por vários fatores. Acho que um desses fatores é o próprio fato de eu trabalhar sozinho há muito tempo. Então eu sinto muita falta de companhia desde sempre, né? Morar sozinho eu achei que seria um problema na minha vida, achei que ia ser muito chato, enfim, e cara, até que foi bom. É uma experiência que eu curti. O tempo em que eu fiquei sozinho, deu pra sentir o que é viver sozinho, ter que cuidar da casa sozinho, isso daí tudo, essa experiência eu tive. Bem ou mal, é o que eu vivo quase hoje, né? Eu ainda passo a maior parte do tempo sozinho em casa. Eu vejo a minha esposa lá às vezes ela chega tarde do trabalho, chega 9 horas, às vezes até chega mais tarde, porque quando não trabalha até mais tarde, ela também vai pra academia, faz outras coisas e depois vem pra casa. Então, a maior parte do dia mesmo eu passo sozinho, todo dia. Legal, bacana. Eu acho essa experiência de morar sozinho incrível, assim. Eu moro sozinho já há muito tempo, né? Muitos anos, assim. Eu não sei, desde piá eu sempre me acostumei muito a estar sozinho, assim. Então eu gosto, eu me viro bem. Sempre tô inventando alguma coisa pra fazer também. Então eu acho bem bacana. É uma experiência importante de tu ter antes de tu dividir a casa com alguém, né? Mas vamos passar um pouco a pelota pro Vinão. E aí, Vinão? E o teu momento que tu tá vivendo agora de volta ao Brasil também tá numa situação meio semelhante a Tatá aí, tá montando apartamento agora. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo esse processo. Eu e a Tatá, a gente meio que se mudou junto, né? Eu também acabei de pagar meu segundo aluguel essa semana. E aí tô nesse novo momento, né? Que assim que a gente voltou desse tempo nômade, né? Eu fui pro Rio, fiquei lá acho que uns 45 dias mais ou menos no Rio. E assim que eu voltei, eu fiquei um tempo na casa de uns amigos e fiquei procurando apartamento pra gente, né? E agora a gente tá voltando a morar junto. Mas com novas regras, com os aprendizados que a gente teve. Já compartilha com a gente aí, quais são essas regras aí? Quando você trabalha em empresa, meio que você vai trabalhar com as pessoas e você tem que se adaptar a cada pessoa, claro, mas você tem que se adaptar também ao espaço que aquela empresa construiu para você trabalhar. Quando você trabalha em casa, meio que você constrói as suas regras e seus ambientes e tudo de forma que dê certo, né? Só que eu e a Nini, a gente meio que a gente não se conhecia nesse ponto profissional. Então, por exemplo, a Nini, ela precisa muito do tempo dela e ficar trancada trabalhando, entendeu? Tipo, então ela não pode ser interrompida. Ela funciona muito assim, ela foca e ela não pode ser interrompida, senão ela perde o gancho dela de trabalho e eu sou uma pessoa que é o contrário, tipo, eu faço meus pomodoro assim, então meus pomodoro eu quero perturbar ela, quero lá dar oi pra ela, quero falar com ela, quero conversar, quero dar uma relaxada. Tipo cachorro pidão. A relação é bem essa. Só que eu aprendi, né, que ela tem esse jeito dela, que ela precisa disso, e ela precisa disso pra trabalhar mesmo, pra fazer o trampo dela render. E nesse caso, nesse apartamento novo, a gente pensou nisso. Então eu tenho um espaço que é o meu escritório e ela tem um espaço que é o escritório dela, o ateliê dela. Agora ela tá no ateliê dela, trancada lá. Eu sei que ela tá trabalhando. É legal esse lance de que vocês têm a mesma coisa que a Tatá, né? A Tatá também tinha que ter um apartamento com 2 quartos pra cada uma ter o seu espaço, né? Isso é legal. Pra quem tem condições de ter um apartamento desse tamanho, eu acho que é o perfeito, né, cara? É que antes, cara, geralmente, assim, a Nini, ela nunca trabalhou em empresa, né? Ela sempre trabalhou em casa. A gente tá junto, morando junto, vai dar aí uns 10 anos, pelo menos. A gente começou a namorar e morava em república, meio que a república dela tava acabando, eu só dormia na casa dela praticamente, então vamos morar junto. Só que eu trabalhava, eu tinha emprego, então ela ficava o tempo sozinha dela, sem ninguém perturbar ela, e de repente eu virei freelancer. De repente eu estava lá em casa, enchendo o saco todo dia. Isso mudou um pouco a rotina dela, mas ela sempre teve essa rotina dela. E eu é que atrapalhei. Na minha construção de vida freelance, fui, tipo, tomando espaços, assim. E antes a gente morava num apartamento que só tinha um quarto. E aí eu trabalhava na sala. Só que ela também trabalhava na sala. Aí ela começou a trabalhar no quarto, na cama. Aí não tava dando muito certo.
Tudo isso foram processos que a gente foi aprendendo como funciona pra cada um. Cara, mas morar junto e trabalhar junto, eu já tive a experiência, por exemplo, teve uma época que eu namorei uma menina, ela não trabalhava também, ela fazia só faculdade na época, assim, né? E eu trabalhando em casa já, né, antes de morar nesse apartamento que eu moro hoje eu moro num apartamento de 1 quarto, mas antes eu morava num JK, velho. E, inclusive eu montei a Santo Cristo lá, né, o escritório de comunicação que eu tinha antes com mais 2 sócios e os caras iam lá trabalhar. E às vezes a menina tava dormindo lá e eu, tem que levantar porque os caras estão chegando, né? Daí ela se arrumava, os caras chegavam, ela saía. E eu sentia muita falta, assim, de ter um horário no dia de que eu podia ficar sozinho. Então, eu acho bacana essa dica de ter um canto, cada um pra si. Quem tá ouvindo a gente não tem condição de alugar um apartamento grande, né? Ou ter um imóvel à sua disposição assim, pelo menos eu acho que uma mesa, né? Separado pra cada um, né? Pra não ter esse conflito aí que o Vinão tava dizendo, né? Daqui a pouco o seu parceiro, sua parceira, o seu cônjuge é um pouco espaçoso, né? Vai acabar gerando conflito, né? Então, acho que pelo menos uma mesinha pra cada um, ou cada um ter o seu espaço ali, nem que seja na mesma peça, acho que já vai dar um gás na relação, né? Mas hoje em dia, Henrique, não é tão caro assim a diferença de um apartamento pra 2 quartos e pra 1. Kitnet, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tá mais caro que apartamento de 2 quartos, velho. Aqui em São Paulo, pelo menos, apartamento de 1 dormitório estão sendo os mais procurados. Que nem o que a gente tá aqui é de 3 e, cara, ele era o mesmo preço que eu ia pagar num de 2. Até mais barato, até. O apartamento que eu tô, esse que a gente achou, aqui são 3 quartos. Até quando a gente tava olhando, a gente falou, cara, a gente não precisa de um apartamento de 3 quartos. Vamos procurar um de 2. Cara, e a gente não achou apartamento de 2 quartos pelo preço igual, assim. Aí acabou que deu na mesma. A única diferença que a gente achou, porque condomínio aqui em Belo Horizonte, eu não sei o que o povo acha, os apartamentos tudo velho em Belo Horizonte, o povo tem um condomínio de, tipo, R$400. Mas eles são baratos. A diferença de condomínio é essa, sabe? Ou você mora em um apartamento aqui em Belo Horizonte que o condomínio é tipo R$200, mas aí a sua luz fica sem funcionar durante 1 mês, que era o apartamento que eu morava antes desse. Ou você vai pra esse que tá tendo esses problemas. Só que hoje em dia a diferença é muito pouca. E aí se você for pensar, cara, olha só, vamos supor que você vai pagar R$200 a mais pra você ter um apartamento de 3 quartos. Ou R$150 pra você ter um apartamento de 3 quartos. Ou dá pra você fazer um puta escritório pra você, e aí você não precisa alugar um lugar, saca? Você não precisa ir pra um coworking, você não precisa fazer alguma coisa do tipo. Isso vale muito mais a pena. Porque aí você não gasta com transporte, você não gasta alugando uma sala, tendo que ter outra internet, tendo que ter outro aluguel, outro condomínio. Então eu acho que isso vale a pena pra quem for procurar home office e for casar, sabe? Acho que isso é uma dica legal, sabe? Porque eu tenho muitos amigos que a gente escuta que o sonho do pessoal é ter um escritório e tal, pra poder trabalhar. Cara, e às vezes nem é isso, sabe? Dá pra você montar um espaço legal na sua casa e você vai economizar uma puta grana, porque o que você ia pagar, vamos colocar hoje um aluguel de uma sala, R$500, mais condomínio, 300, mais IPTU, mais internet, mais luz, dá quase R$1.000. Então, se você conseguir pagar um apartamento, se você tiver um cliente fixo, sabe? Se você tiver algum lugar que te dê uma renda fixa, aluga um apartamento de 2 quartos e faz um escritório legal pra você. Acho que vale muito mais a pena do que alugar um lugar, sabe? É legal tocar nesse assunto pra deixar de dica pra galera que tá, de repente, nessa fase, assim, montou empresa, tá trabalhando em casa e tá naquela ansiedade de preciso ter um ponto comercial e tal, não sei o quê. Acho que segura um pouco a onda, sabe? Eu passei por essa ansiedade e a gente trabalhava os 3 lá em casa, né? Imagina, 3 marmanjos, tinha as nossas mesas, assim, à disposição e do lado tinha a minha cama, sabe? Era muito engraçado isso. Só que isso me incomodava um pouco, porque eu queria sair de casa. Não, eu quero ir pro meu trabalho, deixar o trabalho no trabalho e a minha casa na minha casa. Depois que a gente migrou pra uma sala comercial mesmo e eu vi as contas chegando e a gente fechando o job, fechava o job no mês inteiro só pra conseguir pagar a sala. E aí eu comecei a ver, cara, era melhor a gente ter ficado lá pra se estabilizar mesmo, pra pegar FIIs mensais aí pra conseguir clientes legais, pra tu, quando for migrar, se for necessário mesmo migrar, de repente hoje em dia acho que vale a pena fazer tudo meio que remotamente. Não sei se realmente é necessário. Claro que pra cada profissional tem um tipo de negócio e cada tipo de negócio, de repente, tu precisa de uma equipe próxima de ti, fisicamente próxima, né? Mas acho que a maioria aí dos freelancers, quem trabalha à distância, pode ser interessante tu manter remoto, assim, tu reduz os teus custos e segue a dica da Tatá aí. Pega um apartamento legal, de repente, em vez de ir pra uma sala comercial e gastar 2 aluguéis na tua casa e na sala comercial, pega daqui a pouco um aluguel bacana de um apartamento, né? E tem muito apartamento antigo que tem, tipo, um quartinho fora do apartamento. Um apartamento com área privativa, digamos assim. E aí, do lado da área privativa tinha
esse quartinho. E aí tinha uma entrada até independente, sabe? Que era tipo a entrada pela garagem. Então isso era muito foda, porque dava até pra montar uma entrada independente, o seu escritório é ali. Então isso é uma coisa bem legal também pra fazer. Eu tô vendo muita gente também construindo em garagem, velho. Alugando garagem de casa antiga, porque aqui em Belo Horizonte tem muita casa antiga. E o pessoal tá fazendo que nem Silicon Valley, sabe? Pegando a garagem e montando as coisas. Já tem, né? São Pedro Valley aqui em Belo Horizonte. Então, o pessoal tá... Eu acho que vale a pena. É isso aí. Vamos voltar um pouquinho no Vinão ali. Vini, tu e a Nini ficam bastante tempo juntos e tal. Mas tu falou que ela tem o espaço dela, o cômodo dela, a sala dela, o quarto dela em casa, e tu tem o teu pedaço onde é que tu trabalha. Nesses 12 anos de relação que vocês têm, trabalhando juntos, passando muito tempo juntos, vocês já fizeram projetos juntos de vocês ou vocês preservam essa individualidade? A Nini tem os projetos dela, tu tem os teus projetos. Como é que vocês fazem essa divisão aí? Acho que uma coisa que é importante falar é que assim, a gente ficou quase 4 anos aí nômades, né? Quando a gente tava nômade, você acaba passando realmente muito tempo junto. E isso, assim, ajuda, mas também vai destruindo seu relacionamento aos poucos também. E aqui em casa, no estúdio, assim, a gente começou a trabalhar junto, né? A gente tem projetos que ela começa, que ela faz o design, eu faço a programação, ela faz a identidade, o cliente vem de mim, eu passo pra ela. Sei lá, a gente tem sempre uma dinâmica de trabalhos em conjunto. Mas não vou falar que é uma lua de mel. Cada vez que parece um trabalho junto, assim, a gente sabe que o nosso relacionamento pode andar para um lado errado. A maneira de cada um trabalhar não são de formas tão complementares. Que dá muito certo quando você faz uma coisa, a outra pessoa faz outra coisa e meio que assim, sabe aquela parte que eu não tô afim de fazer, aquela outra pessoa faz e dá tudo certo. Sei lá, a parte administrativa da empresa, a parte, sei lá, de mandar orçamento. São partes mais chatas assim de lidar no dia a dia de uma empresa. No caso, nem eu nem ela a gente gosta muito de fazer. Mas a parte de criação a gente gosta de fazer. Cada casal isso pode variar. Então pode ser que nem eu com a Nini a gente meio que viu que não é que não dá certo a gente trabalhar junto. Só que a gente tem que entender como cada um funciona e ver, por exemplo, tem job que entra que eu sei que ela vai executar melhor que eu. Então o job passa direto pra ela. Tem job que entra que eu sei que tipo não é o perfil dela. Então eu pego. Então a gente vai administrando isso tanto em perfil de criação como em perfil assim. Puta, é um cliente que eu já sei que vai ser chato, é difícil. É melhor eu lidar com ele do que ela. Mas a gente trabalhar em conjunto, não necessariamente acontece sempre, porque meu perfil com ela às vezes não dá muito certo. Sim, é normal. Eu entendo bem, cara, isso. Deixa eu só entender uma coisa assim, ó. Quando tu diz que tu passou o cliente pra ela ou ela passou o cliente pra ti, significa que tu vai fazer tudo, desde o atendimento ao financeiro e a entrega do job ali. Na verdade, o atendimento sempre fica comigo, porque ela não gosta de lidar muito com o cliente. Eu que sou mais desse lado mais social, assim, desse jeito, assim, eu lido com o cliente. Quando entra esses jobs que são pra ela, meio que eu passo o briefing, ela passa o job, mas não é algo assim, tipo, eu tô dirigindo o trabalho dela. Tem coisas que eu dou um toque do que eu acho que pode ser feito, mas ela segue se ela quiser também. No meu caso aqui, com ela, não existe hierarquia. A decisão final é do cliente. Então, se ela desenhar algo que eu realmente, talvez acho que pode ser diferente, porque ela tem um design muito limpo. O meu é mais sujo, o meu é mais gritante, é diferente a minha linguagem. Pode ser que se adeque mais ao cliente, pode ser que eu sinta falta de alguma coisa, mas o cliente adora do jeito que ficou. Então, assim, não existe realmente uma hierarquia, porque eu sei que no fim o job é do cliente, né, meu? Beleza. E o Valtinho tava nos falando em off que teve uma experiência bacana com a esposa. Como é que tu chama, Walter? Chama de namorada, esposa, mulher? Eu chamo de esposa, às vezes eu chamo de mulher, assim, pelo reflexo, né, de ser meio que cultural isso, ela não gosta muito, não. Só fazendo um parênteses, eu acho a palavra esposa muito engraçada. Mas também vai chamar de quê, né? Você tem esse padrão meio cultural da gente chamar de mulher, ou desde criança ouvindo os homens chamando as esposas de mulheres, a gente acaba chamando de mulher, mas se ela não gosta, é melhor não chamar, né? E as pessoas não sabem lidar muitas vezes com casal gay. Então eles falam, Paula, sua companheira? Eu falo, não, ela é minha namorada. Mas não é a sua companheira. Não, ela é minha namorada. Parece que a pessoa tem medo de falar, saca? Tipo assim, ela é namorada, mas 2 mulheres namoradas. É legal deixar esse toque aí pra galera, né? Quem já não tá acostumado já ficar sabendo. Só não fala companheira. Eu sou companheira? Você vai casar com a sua companheira? Mas vai lá, Valtinho. Até hoje eu não posso dizer que ela não participa comigo de praticamente todos os projetos que eu faço. Aliás, uma das primeiras aprovações que eu tenho para todo projeto que eu faço é dela. É até curioso, porque quando ela me fala assim, se o cliente não aprovar essa marca, eu vou abrir uma empresa com o mesmo nome só para usar ela. Essa aprovação dela é o meu primeiro passo para eu fechar o projeto. É a primeira aprovação com quem eu conto, na verdade. E antes disso eu tive realmente uma experiência, só para especificar aqui, ela é gerente de marketing hoje, tá? Gerente de produto, gerente de marketing.
marketing. Na época, alguns anos atrás, eu tive um escritório que eu dividia com um professor meu, na verdade. O escritório era dele, ele me convidou para dividir e eu levei 2 sócias comigo e ela também foi trabalhar comigo nessa época. Foi 1 ano trabalhando com ela e tudo fluía muito bem, especialmente, acredito eu, né, porque ela não é designer, justamente porque ela está em outro setor. Então, as coisas onde a gente carecia lá, a gente tinha uma carência de saber nos promover, de como chegar nos clientes, até relacionamento mesmo, qual a melhor forma de trocar ideia com o cliente, quais as promessas a gente pode fazer, né, promessas que a gente realmente teria condições de cumprir. Esses toques todos de marketing, ela que foi dando os inputs pra gente. Até hoje eu tenho muito essa troca com ela. E o engraçado é que assim, é uma troca constante pros 2 lados, porque ela também contrata muitas agências nas empresas onde ela trabalha. Eu dou muitos toques de design pra ela e ela me dá muitos toques de marketing, então um complementa o outro. E a gente não trabalha junto nas empresas onde ela trabalha, isso a gente tenta separar. Por mais que seria legal, né, realmente poder trabalhar nas empresas onde ela trabalha, mas por questões até muitas vezes de regras da própria empresa, eu nunca trabalhei pra ela nas empresas, entendeu? Mas a gente tem essa troca constante. Eu acho que isso é até positivo pra gente, sabe? Porque eu não viro cliente dela. Eu acho que isso poderia ser um problema, aí sim entraria em uma possibilidade aí de criar conflitos que a gente não precisaria ter. Porque ela nunca foi minha cliente, eu nunca fui cliente dela. A gente sempre complementa um outro, entendeu? A gente se ajuda. Acho que isso também faz com que a gente mantenha esse relacionamento mais saudável. Bacana, cara. E vocês têm planos de repente, ter um negócio mesmo dos 2, assim? Ou vocês só pretendem continuar nessa, assim, um ajudando o outro, mas... Não, e muito mais por parte dela do que minha. Apesar do nosso relacionamento ter sido muito bom e continuar sendo, né, ela não consegue se enxergar vivendo uma vida de freelancer ou vivendo uma vida de autônomo, enfim. Ela tem a segurança dela. E o freelancer, o dono de empresa que seja, ele não tem uma segurança, né? Então ela prefere continuar trabalhando, ter o emprego dela, ser funcionária, enfim. Almeja lá crescer o cargo, um dia se tornar presidente, quem sabe. Mas nesse momento, eu acredito que durante um bom tempo, ela não tem nenhuma pretensão de largar tudo para trabalhar comigo. A gente já teve conflitos por causa disso, porque no passado eu não entendia muito bem, porque na minha cabeça era quase que óbvio, sabe, quando você tem aquela certeza absoluta de uma coisa? Para mim era óbvio que se nós trabalhássemos juntos a gente ia dominar o mundo. Eu tinha essa cabeça. Mas não adianta nada eu acreditar numa coisa e ela não. Por mais que ela acredite também no potencial dessa dupla, né? Ela nunca almejou isso. Primeiro que ela nunca almejou trabalhar por conta própria. E segundo que ela tá tranquila no lugar onde ela tá hoje e ela gosta do que ela faz, enfim, ela se sente bastante segura. Por mais que o mercado hoje não esteja tão seguro assim, né, tem essas altas e baixas, ela corre o risco de ser demitida como qualquer pessoa um dia, mas ainda assim ela prefere essa estabilidade a viver uma vida de risco. Bacana. E a Thalita tem muitos projetos bem-sucedidos com a Paula, Tatá? A Paula sempre tá trabalhando comigo, na verdade. Antes ela já trabalhou mais ativa comigo na Amarelo, quando a gente ia todos os dias pra Amarelo, quando eu tava no escritório ainda. Eu e a Paula, na verdade, a gente trabalha muito bem, assim, a gente é uma duplinha muito boa. Por ela ser jornalista, eu sou uma porta com texto. Então ela me ajuda muito com os roteiros dos vídeos, ela me ajuda muito com matéria que vai pro site, ela me ajuda muito com pauta que eu tô pesquisando, sabe? É bem legal, assim. E eu acho que o projeto mais legal que eu fiz até hoje foi com a ajuda da Paula, que não teria acontecido, de fato, se eu não tivesse tido a ajuda dela, que foi o The Creative, né? Que foi o evento. Porque a Paula, ela me completa nessas coisas. Eu não tenho foco, né? Dá pra perceber que eu não consigo acabar uma frase. Mas a Paula, ela é muito centrada nas coisas que ela faz. Então ela pega isso tudo e ela consegue produzir. Ela consegue manter esse foco de ter que fazer as coisas. E aí ela ficou responsável por várias partes mais burocráticas pro evento acontecer. E aí o evento aconteceu porque eu tava em uma parte, né? Coordenando uma outra parte, ela tava coordenando outra. E funcionou perfeitamente. Hoje a Paula trabalha numa agência grande aqui de Belo Horizonte. Fico muito orgulhosa porque eu acho que a Paula é muito talentosa, sim. E eu, escutando isso que o Valtinho falou, tipo assim, eu achava, assim, que a gente também ia dominar o mundo trabalhando junto, sabe? E eu sou a puta neurótica que fica no computador até 11 horas da noite, se deixar pensando, projetando. E a Paula não, porque ela escreve. Então a gente tem esses ritmos diferentes, que é difícil entender, né? Que você pensa, cara, vamos dominar o mundo. E às vezes a pessoa não, a pessoa só quer, sabe, uma ilha.
Até hoje ela trabalha comigo na Amarelo. E é muito bom. Porque ela me entende já. Eu quero falar uma coisa, e aí ela já pega a minha ideia, ela já consegue transformar a minha ideia em textos. Isso pra mim é incrível, assim. Uma das coisas mais legais que a gente tem é que a gente entendeu que a gente pode trabalhar bem junto, sabe? Eu tenho um pouco de pé atrás com fazer projetos com namoradas. Eu já tive projetos, assim, já morei junto também, né? E a gente tentava ter, tipo, uma agência de propaganda junto, né? Mas aí eu comecei a ver que, engraçado porque nessa situação a gente também tinha, as nossas atividades se complementavam. Ela fazia atendimento e eu fazia criação, né? Mas mesmo assim não funcionou muito por passar muito tempo junto e tal. Então a gente morava junto, tinha, tipo, uma semi-agência de propaganda juntos, que durou pouquíssimo tempo, e mais uma banda de rock juntos, assim. E depois o relacionamento desandou, a gente viu que não era aquilo, que nós não éramos as pessoas ideais pra estar ali do lado um do outro, e a gente tentou continuar a banda, só que, daí já tá tanta coisa emaranhada ali, sabe, que depois que eu saí dessa situação eu pensei, não adianta, não tem como. Então eu acho meio que bacana, se eu concordo um pouco, eu acho que como o Vini tá conduzindo as coisas, eu acho que é mais semelhante ao que eu penso, assim. Eu acho legal ter projetos, mas eu acho que cada um tem que encabeçar o projeto. Olha, esse aqui é o teu projeto, eu te ajudo, com certeza vou te ajudar, quero te ver crescer também. Pra todos os efeitos, o responsável por esse projeto é tu, sabe? E se ajudem assim. Agora, cair de cabeça, eu acho difícil. Embora eu veja em casa, eu tenho um exemplo muito bom disso, que é a minha mãe e meu padrasto. Os dois, eles têm uma imobiliária, trabalham direto juntos, vão pra casa juntos e assistem novela como dois namorados, assim. Os coroas estão lá firme e forte, sabe? E acho que conseguiram meio que deixa o que é trabalho no trabalho e o que é coisa pessoal em casa, né? É maturidade, eu acho. Isso. Eu acho que a pessoa, ela não pode ter a expectativa errada, cara. Do jeito que eu falei aqui, pode ter causado a impressão de que nunca houve conflito, né? Conflito sempre você vai ter. Seja sua sócia, sua esposa, seu marido, namorado, colega, melhor amigo, não importa. O conflito, ele vai existir. Você tem que antecipar isso. Você tem que estar ciente de que as decisões nunca serão as mesmas, de que vocês vão ter discórdias em vários momentos, mas se pelo menos uma pessoa tiver, naquele momento de discussão, de discórdia, a consciência de tentar acalmar os ânimos e tentar direcionar o caminho para um final onde todos fiquem tranquilos, né? Se um tiver essa cabeça, funciona. Se os dois não tiverem, se os dois quiserem sempre fazer questão de continuar com a discórdia e de manter pé firme, não mudar de ideia e não aceitar a ideia do outro, não vai dar certo, não tem jeito. Você tem que aceitar os problemas do outro e o outro também tem que aceitar os seus problemas, né? E em algum momento, um vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso também vai acontecer. Mesmo que você esteja certo, às vezes ocorre de você ter que, não, beleza, não tá dando certo essa discussão, vamos pro próximo tópico, vamos pra próxima etapa e dar um jeito de resolver de outra forma. Se você esperar que vai ser sempre perfeito, aí realmente não vai dar certo. Isso é bastante importante, cara. Isso aí é uma coisa que eu acho que é com a maturidade que vem. Essa frase que tu falou, esperar que vai ser sempre perfeito. Se tu tá esperando isso, já tira da cabeça. Nunca vai ser perfeito, né? Às vezes a gente fica idealizando a situação ideal. Não, vou encontrar uma pessoa e vai me ajudar e vai ser assim e vai ser assado. E aí tu começa a ver que não é aquilo que tu imaginou e começa a se frustrar. E aí começa a depositar em cima da pessoa ou da relação as tuas frustrações e começa a fazer cara amarrada. E aí é assim que tu não vai ajudar mesmo. Eu já falei em um outro podcast, não lembro qual, uma frase que eu soltei aqui que eu acabei que eu mesmo nunca esqueci, que é uma das maiores qualidades que nós temos, nós humanos, né? É a qualidade de sermos adaptáveis, cara. Então você tem que saber se adaptar em todos os momentos da sua vida, seja ele no seu trabalho, no seu relacionamento pessoal, no seu negócio. Você tem que se adaptar à realidade do mundo, não tem jeito. Você nunca vai adequar o mundo à sua realidade. É você quem tem que se adaptar às condições do ambiente, não tem jeito. Exato. Vinão, tu queria falar alguma coisa antes, cara? Eu te cortei, vai lá. O que eu ia falar é que por mais que cada um aqui tenha o seu lado independente, né? Existe um companheirismo. Porque parece que, assim, às vezes a gente vê muitos casais, assim, até porque essa parte de empreendedorismo, né? Tem muito casal empreendendo junto. E, cara, quando você descobre ali por trás, cara, você vai ver o quanto aquele casal tem conflito, o quanto aquele casal também briga, o quanto... Sabe, é normal, é natural, não a briga em si, é uma briga forte, mas a discussão, quando você envolve o seu lado pessoal com o seu trabalho junto, cara, vai existir conflito. No nosso caso aqui, a gente tentou fazer de uma forma que proteja também a relação, que nem eu sempre quis que a Nini abraçasse, assim, de cabeça o estúdio. Só que não é a onda dela, não é o sonho dela, ela é uma boa designer também e tal, mas não é a parada dela. E aí, esse ano, assim, tipo, ela começou a trazer trabalho pro estúdio. Já tinha desistido nesse sentido, mas de repente ela começou a trazer coisas pro estúdio. Quando
eu gerei uma expectativa em cima disso, que nem o Walter falou, cara, não saiu do jeito que eu queria. Então tá vindo naturalmente, assim, com o projeto dela, tá vindo coisas, e assim, tinha um apoia o outro na sua individualidade, né? Legal, cara. E engraçado, uma coisa que me chama atenção nessa nossa conversa aqui é que é o seguinte, o pessoal da comunicação, acho que normalmente, também não sei se a gente é regra aqui, né, mas o pessoal da comunicação que fez faculdade comigo são casados com pessoas ligadas à comunicação ou a áreas criativas, né, que tem criatividade, enfim, a moda, joalheria, aí, design de produtos, digamos assim. E é curioso isso, né? Oh, mas é mais fácil, um fudido entende o outro, velho. É mais fácil, sabe? O curioso é que no meu caso, a gente, quando se conheceu, nenhum dos dois fazia faculdade. Ninguém sabia o que ia fazer ainda, eu não influenciei nas decisões dela. Aliás, a gente no início ainda éramos amigos um pouco distantes, então não teve influência nem... Eu não sabia o que ela ia fazer, ela não sabia o que eu ia fazer. Depois de muito tempo, a gente começou a namorar. Aí sim, nessa época nós já estávamos cada um na sua própria faculdade. Então não teve muita relação, foi mais uma coincidência mesmo. E abre a caixa preta pra nós aí, Valtinho. Tipo, quando rola algum conflito, assim, cara, tem alguma manha? Uma vez eu escutei uma amiga dizendo assim, não, a gente tem um negócio pra preservar o nosso relacionamento que a gente nunca dorme brigado. Nesse caso, cara, acontece sim da gente dormir brigado. A gente não sustenta muito tempo brigado. Antes não era assim, mas como eu falei, né, já tô há 14 anos aí, então às vezes os processos mudam. A gente sempre conversou muito, né, como eu falei, ela era minha melhor amiga. Mas às vezes os ânimos não estão alinhados, nem o meu, nem o dela, então às vezes a gente tem uma discussão muito grande e, cara, a melhor coisa é, vai lá, tu vai pro teu canto, eu vou pro meu, amanhã de manhã a gente conversa. E normalmente assim, num café da manhã, quando acorda tudo já tá bem, porque a gente já teve aquele momento de reflexão, seja na hora de dormir, e aí acordou com a cabeça um pouco mais tranquila, ou ela foi dormir, eu fiquei vendo televisão, e nisso eu vou relaxando, ou vice-versa, né, eu vou dormir, ela fica vendo televisão. Nesse caso, quando tá muito esquentado, nem dormir junto a gente vai no mesmo momento, um dorme primeiro, entendeu? E aí no dia seguinte a gente acorda e conversa. Eu não tenho muito bem uma regra, mas eu tô te dando o padrão que tem acontecido ultimamente, tá? Então pode ser que amanhã a gente decida conversar depois de um conflito antes de dormir, pode ser. Eu não tenho nenhum macete pra dar pra vocês. Vinão, conta um pouco pra gente, cara, como é que surgiu essa ideia de não dormir brigado aí? Eu acho que não aconteceu assim de uma maneira tipo, vamos colocar como regra. Acontece, cara, tipo, a gente tem umas discussões assim, a gente faz umas DR aí, cara, e a gente sempre quer chegar no ponto em que esteja tudo meio resolvido. Às vezes não tá, às vezes meio que a gente chega só num ponto, mas a gente não tá tretado, assim. Geralmente eu já vou e durmo, assim, tal, e durmo fácil, assim. Não sou de ficar remoendo muita coisa, não guardo muita coisa. A Nini não, ela fica acordada ainda pensando no que aconteceu, ela tem esse perfil. Chegando no porquê que aconteceu aquilo, porque no fim, cara, às vezes você tá com uma pessoa porque você gosta dela, e você tá com uma pessoa que você já meio que sabe quem é aquela pessoa, você sabe dos defeitos, das qualidades, de tudo que gera aquela pessoa. E você vai entender o que tá acontecendo ali. Pra gente, acho que funciona, assim. Assim, acho que é tentar chegar num acordo, assim, pelo melhor dos dois, assim. Eu acho que quando o cara vai ficando mais velho, nós estamos todos aqui na casa dos 30 já, né? A Tatá trintou há pouco tempo, né, Tatá? Desculpa abrir a tua idade aí. Por que você tá falando, velho? O que eu te fiz? As minhas brigas, hoje nem rola briga, né, mas eu vejo assim que quando eu era mais piá, rolava muito ego, né? Rolava coisas do tipo assim, não, foi ela que errou, ela que tem que vir atrás, ela que tem que vir pedir desculpa. Eu vou te falar que hoje eu tô tão macaco velho que eu tipo, cara, foi ela que errou, mas eu vou lá pedir desculpa e foda-se, a gente tá perdendo tempo, sabe? Sem ser muito dramático, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, cara. Então, tipo, cara, pra que ficar nessa... Vamos parar de perder tempo, dessa frescura, bobagem. Claro que tem coisas que vale a pena brigar. Tem que saber escolher as brigas. Tem coisas que vale a pena brigar e bater o pé. Não dá pra sempre ser baixar a cabeça, todo mundo baixar a cabeça, não. Não dá pra ser poliana o tempo inteiro, assim, né? Eu acho que tu tem que escolher as brigas e deixar ego de lado também. Ganhar, perder uma discussão, isso é pura bobagem, cara. Acho que, de novo, que isso tudo vem com maturidade, sabe? É difícil, às vezes, isso de ego que você falou, eu acho bem legal, porque é justamente isso, a pessoa quer sair com razão, sabe? E a razão, foda-se a sua razão, porque é muito melhor você dormir tranquilo com uma pessoa, você não se desgastar. Hoje, gente, a gente tá sem tempo pra fazer qualquer coisa hoje em dia, você vai gastar a sua energia, o seu tempo precioso, o momento que você tem pra respirar, discutindo com umas coisas que, bobeira, lógico que tem coisa que nem você comentou, que vale a pena discutir, mas não é pela briga, é pra vocês tentarem chegar num consenso onde as duas partes vão sair agradáveis com a situação. Vamos conversar sobre isso? Isso aqui eu não acho legal, beleza? Você vai ficar um pouquinho doído, porque é normal, só que isso não é uma coisa que tem que ser a base do seu relacionamento. Que se a base do seu relacionamento é mostrar que você tem razão sempre, namora um sapato, velho. Porque aí você faz com o sapato o que você quiser, sabe? O que eu acho que mais abala um relacionamento é uma soma de episódios repetidos, né? Episódios
que você considera ruins, se eles começam a se repetir muito, das duas uma. Ou você conversa e tenta resolver, e aí sim vale aquela coisa, às vezes gera uma briga, né? E aí ou você conversa e resolve entre si que isso nunca mais aconteça, ou você vai assumir que aquilo vai se repetir sempre dentro desse relacionamento. Você não vai ter como mudar isso, porque isso é característica de um ou de outro que não vai mudar, e você tem que aceitar, ou você ou seu parceiro vão ter que aceitar que isso vai acontecer sempre, que isso vai ser sempre um estresse. Por isso que eu falei o lance da adaptação. Se você não se adaptou, pode ter certeza que não adianta você reclamar a vida inteira, que não vai mudar. Todo mundo aqui já tem 30 e poucos anos, então os parceiros também já estão aí na mesma faixa, provavelmente. Então já é todo mundo macaco velho, cara. A gente não vai mudar. A nossa personalidade, né, dizem aí que a personalidade é formada aos 7 anos. Se depois dos 7 anos tu tentar mudar alguma coisa, cara, na pessoa, não vai mudar. Só pra te complementar, Valtinho, eu acho que pessoal, hoje em dia, tirar da cabeça que você vai estar com uma pessoa e que você tem que mudar essa pessoa. Exatamente. Você não tem que mudar absolutamente ninguém. Uma coisa que vale a pena você tentar mudar é a sua postura perante a sociedade. Talvez isso é uma coisa que você tenha que mudar. Mas mudar um outro ser humano, se você tá no relacionamento falando, vou mudar fulana de tal porque ela precisa ser uma pessoa melhor. O que é melhor, saca? E é nisso que a gente erra muito, né, cara? E por mais que eu esteja aqui dando dicas, vocês também no mesmo papel, a gente sabe que a gente também faz isso às vezes. Então eu me pego às vezes querendo que ela seja diferente, porque eu me considero melhor em um ponto do que ela. E isso, cara, ou é arrogância demais da nossa parte, ou é não enxergar que nós também erramos em outros pontos, que ela é muito melhor que a gente. A gente tem que encontrar o equilíbrio dentro de uma situação onde, pela natureza de um relacionamento a dois, não existe um equilíbrio natural, né? A gente que tem que buscar, por nossa conta, equilibrar as coisas. Porque todo mundo é diferente, todo mundo teve criações diferentes, culturas diferentes, às vezes cresceram em locais completamente diferentes e se encontraram em algum momento e vão começar a viver juntos com conceitos familiares diferentes. Essa é a grande dificuldade, né? Mas uma coisa que eu acho que tem a ver até com o programa, assim, né, com o aparelho, seria falar o que causa também esses atritos, né, cara, que tem a ver muito com a nossa vida freelancer, né, que a questão do nosso fluxo financeiro não é frequente ou com uma data certa, como uma pessoa que tem emprego, a questão com horários diferentes de trabalho, a gente lida com clientes de uma maneira diferente de uma pessoa que, tipo, simplesmente fecha o horário comercial, acabou. Eu acho que, assim, o que o Vini comentou, de como a nossa vida freelancer realmente interfere muito no nosso relacionamento, acho que casa em tudo que a gente falou até agora, que é muito difícil, às vezes, né, a gente fica estressado, a gente quer conversar com alguém, e de repente a pessoa também teve um dia meio bosta, e você acha que o seu problema é maior que o da pessoa, enfim. Eu acho que vale a pena você saber que não é porque você tá com uma pessoa que essa pessoa tem que ser sua psicóloga, sabe? Tipo assim, escutar a base dos seus problemas sempre. Eu acho que você também concentrar a sua energia pra não descarregar tudo na pessoa que você gosta, pra começar a não ter esses atritos. Uma coisa que é válida, isso que o Valtinho falou, de toda segunda e sexta, né, Valtinho, que vocês fazem programinhas juntos, velho, eu acho isso crucial, porque o negócio da rotina também é difícil pra quem trabalha em casa sempre, né, velho? Às vezes você não aguenta mais ficar em casa. E é uma coisa difícil porque você tá em casa o dia inteiro. E aí a pessoa tá fora de casa o dia inteiro. Então quando a pessoa chega, você quer sair e a pessoa só quer ficar em casa. Então acaba tendo esses conflitos, assim, às vezes. Mas o que vale destacar de tudo é, primeiro, não tenta mudar a pessoa que você tá junto. Não é a sua missão no relacionamento mudar outra pessoa, mas eu acho que é trocar e pra crescer sempre. Tem uma frase que eu já ouvi também que é muito legal, que é: você precisa mudar muito pra continuar sendo o mesmo. Eu acho que a base disso é você saber que a pessoa vai mudar, que você vai mudar, e entender qual que é a linha que mantém vocês dois juntos, pra não ter esses desgastes, e ter paciência. Eu acho que acima de tudo é ter paciência, porque nenhum relacionamento vai ser 100%, nenhum relacionamento vai ser perfeito, nenhum relacionamento de trabalho, nenhum relacionamento familiar, mas eu acho que é a gente tentar manter o nosso centro, sabe? Manter o nosso eixo pra ser melhor com a outra pessoa, e você tem que se fazer bem e a outra pessoa tem que vir pra te complementar, porque senão vira uma relação de dependência e fica meio esquisito, sabe? Gente, eu vou me despedir de vocês mais cedo, tá? Porque eu vou ter que fazer compras, um negócio de reunião, parar toda de viver a vida adulta uma merda. Por favor, quem não conhece, acesse amarelocreativo.com.br, lá tem tudo que a gente faz. Tem o Yellowcast, a gente tá fazendo o Yellowcast quase toda sexta-feira, tá o negócio ali de criar conteúdo diário, mas a gente tá trabalhando pra isso. Tem a série de vídeos, tem o diário, tem Yellow World. Então acesse amarelocreativo.com.br pra você conhecer tudo isso, além de dizer que eu estou indo para uma reunião agora, pessoas, para o curso online da Amarelo. Todo mundo me encheu o raio do saco e eu fiquei muito feliz. Nunca fiquei tão feliz de alguém me enchendo o raio do saco. Põe um curso online, então vai ter o curso online, tá, gente? Eu estou indo para ver isso e em breve eu solto as novidades por aí. Henrique, mais uma vez, muito obrigado por participar. Tamo junto sempre que precisar. Eu que agradeço. Thalita Lefer, senhoras e senhores.
senhores. Vamos seguir nós aqui então, Vinão. Antes tu colocou uma coisa muito interessante, né? Tu tava falando do fluxo de caixa, né, do freelancer e tal, que isso também pode acarretar estresse. Cara, eu sou a prova viva disso, cara. Eu sou um cara que tô sempre estressado. Dinheiro que vai entrar, tem que correr atrás, tem que trabalhar mais. E é engraçado que eu tô sempre estressado e uma vez até alguém me falou assim, pô, cara, então tu não pode estar nessa vida de freelancer. E só que pra mim, não tem outro caminho, cara. É conviver com o estresse até o estresse passar, né? Mas eu acho que o fluxo de caixa, cara, falando sério, eu acho que o fluxo de caixa é uma coisa que realmente, eu acho que abala o profissional mesmo. Deixa sempre em estado de alerta, né? Tipo, que nem o Valtinho. O Valtinho já é um cara consolidado, né? Segunda e sexta ele sai, ele gasta um dinheirinho, investe no relacionamento dele, né? Nem sempre a gente tem condições de fazer isso, né? Eu normalmente, eu assumo assim, cara, começou a apertar o dinheiro, eu corto o lazer. Vamos ficar em casa, vamos fazer uma pipoquinha em casa e tal, né? Eu sei que tem gente que diz que não, cara, de repente corta em alguma outra coisa, faz um esforcinho aqui, outro ali em outra área, mas não corta isso porque isso é importante, né? Eu já tive conflito, cara, com namorada que, tipo, vamos se organizar pra daqui a não sei quanto tempo fazer uma viagem. Porra, eu não sei, não consigo me organizar, não tem como. E isso irritava, trazia um estresse pra relação. Eu só ia falar que eu também dei sorte da minha esposa, da minha parceira, não viver no mesmo esquema que eu, né? Então, justamente aí que rola o equilíbrio. Apesar de eu ter que viver com esses estresses, ela não tem que viver com esses estresses diretamente. Quando tá ruim pra ela, eu tô aí pra ajudar, e quando tá ruim pra mim, ela tá aí pra me ajudar. Então, rola esse equilíbrio, né? Já aconteceu dela ficar desempregada e eu ter que ajudar bastante. Nessa ocasião, ficou um bom tempo aí desempregada. E já aconteceu de eu também ficar ferrado, sem trabalho nenhum, e ela ter que me ajudar. No final das contas, hoje eu compreendo ela quando ela teve a preferência por decidir continuar trabalhando no fixo, porque a gente sempre tem um fixo entrando, diferente da vida do freelancer. Você não necessariamente tem trabalho todo mês, o tempo todo, e é nessas baixas que esse ponto se torna importante. Legal. Eu não sei se tu pode abrir também, isso também de repente é uma pergunta muito íntima, digamos assim. As finanças do casal, são as finanças do casal? Coisas do casal, não, é do casal. A gente não faz um orçamento juntos pra tudo, né? Cada um compra as coisas que quer com seu dinheiro, mas a gente não considera que o dinheiro que eu tô usando é só meu e ela não considera que o dinheiro que ela tá usando é só dela. Caso eu precise do dinheiro dela, eu tenho, e caso ela precise do meu, ela tem. A gente não separa muito as coisas, entendeu? Nessa parte financeira, realmente, cara, acho que muitos casais, eles se separam ou brigam por isso, cara. Tem até um lance aí do Sugar Daddy, já viu esse lance aí, cara? Que são pessoas que estão buscando relacionamentos estáveis financeiramente. É uma preocupação tão grande, cara, que tem até público pra isso, cara, de pessoas que estão realmente num Tinder aí que você bota a sua conta bancária, pra evitar esse tipo de conflito, cara, porque na real, assim, o dinheiro, ele gera todos esses problemas aí, cara, de, pô, você quer sair, se a pessoa quer sair, se ela tá com a grana e você não tá, ou um planejamento, ou ter que apertar o cinto uma hora ou outra, inesperadamente, né? A minha vida de freelancer, assim, né, eu sei que, por exemplo, depois de anos trabalhando assim, eu sei que meu janeiro e fevereiro é fraco, cara. Meu outubro, novembro, assim, é forte. Eu sei meus meses que eu sei que são meses de alta e meses de baixa, mas só que no começo era aquela insegurança, aquele monte de problema, pô, quando que vai entrar a grana? Tá chegando o mês do aluguel aí, pô, vamos sair, ou acontece alguma coisa na casa, tem que resolver, sabe? E essas questões da vida adulta, né, financeira, cara, isso aí vai cutucando o seu relacionamento de uma forma ou de outra. Eu acho até que complementando e abrindo um pouco mais até da minha vida aqui, eu cresci em um relacionamento dos pais, né? Eu cresci vendo um relacionamento onde o dinheiro, ele foi motivo de intermináveis conflitos. Eu cresci vendo esses conflitos gerados por falta de dinheiro. Eu me tornei um adulto que, cara, tem um relacionamento diferente com o dinheiro. Minha relação com o dinheiro, ela é muito estranha. Se eu pudesse falar que eu não gosto de dinheiro, eu falaria, mas eu não posso porque seria insanidade falar isso. Porque o dinheiro fez parte da minha infância de um jeito muito ruim. O dinheiro, a falta do dinheiro, enfim. Então, um dos combinados que eu tenho com a Mila é esse, cara, a gente nunca vai brigar por causa de dinheiro. E a gente combinou isso há muito tempo atrás e até hoje a gente se sustenta. A gente não briga por causa de dinheiro. A gente pode ter o problema que for, a gente briga sim, muito por outros motivos, mas não briga por causa de dinheiro. Esse é um ponto que hoje eu posso dizer que eu não tenho motivo pra reclamar. É, com certeza, cara, dinheiro é muito delicado. Eu já tive muitas brigas de casal por causa de dinheiro, assim, cara. Também não existe muita regra, né? Mas eu já namorei meninas que tinham muito mais dinheiro do que eu, por exemplo. E a visão é diferente, assim, das coisas e tal. E eu também sempre tive que trabalhar pra conseguir minha grana e tal, né? Minha mãe é professora, tipo, nunca faltou nada.
Até é injusto eu dizer que não foi confortável. Com certeza foi confortável, mas nunca foi de esbanjar. Durante muito tempo, era só minha mãe sustentando 2 filhos, né, cara? Até os meus 10 anos de idade. E professora, velho, sabe? Então, a minha relação com o dinheiro também é bem complicada, assim. E isso, com certeza, depois a gente começa a se relacionar, cresce, começa a namorar e tu herda dos teus pais, né, essas coisas. E é bacana isso, cara, que tu trouxe aí, que tu botou na tua relação. Não, por isso nós não vamos brigar por outras coisas. E isso é legal, cara. É legal ter essa maturidade, né? Às vezes o cara não tem sorte de ter a maturidade ou de estar com alguém que é maduro. É sorte mesmo, eu considero sorte, porque isso não funcionaria com qualquer pessoa, né? E até porque é compreensível que o dinheiro cause esse tipo de discussões. Às vezes é o que você falou, às vezes um quer viajar, o outro não tem. A única solução é o quê? Vamos brigar. Ou você precisa ganhar mais pra você viajar comigo, ou o outro precisa sossegar e perder a vontade de viajar porque o outro não tem dinheiro. Tem que sempre ter um consenso, não tem jeito. E agora essa vontade, tu tem um exemplo muito bacana que é a questão de viajar, né? Até o Vinão é o cara de nós 3 aqui que mais viaja, né? E isso tá muito na moda, a questão de viajar, e é muito estimulado nas pessoas hoje em dia, através de redes sociais, né? A galera aí, os youtubers viajando pra caralho, conhecendo cidades incríveis, e os instagramers também, com seus stories lá, induzindo mesmo as pessoas a correrem atrás da sua vida, de trabalhar à distância e viajarem e tal. Então a gente tá vivendo uma época onde isso é muito estimulado, né? E começa a virar a pauta do casal isso também, né? A questão das viagens, não só as viagens, mas ter uma vida incrível, né? Não vamos colocar só viagens, mas ter uma vida incrível. E o cara tem que ter o autoconhecimento do Vinão aí, né? Que ele sempre traz pra pensar que, tipo, a vida desses casais aí, ou dessas pessoas, não são esse mar de rosas, né? A pessoa consegue selecionar muito o que tá nas redes sociais e tal, né? Então, acho que tem que pisar um pouco no freio pra não deixar se influenciar tanto. Claro que viajar, ter experiências é muito legal. Isso, inclusive, pra quem é criativo, né? Isso acaba estimulando muito e influenciando o nosso trabalho. A gente trabalha melhor por viver experiências incríveis, experiências legais. Mas também não dá pra fazer isso se transformar num pé de guerra, né? Com o seu par, né, Vinão? Então, essa questão das pessoas imaginarem uma vida perfeita e que isso vai evitar brigas e discussões e problemas e tal, só nesse último ano já foram uns 2 casais nômades, assim, que eram tipo puta casais aí, que eram nômades, que viviam essa vida, que estavam viajando, curtindo aí. Não vou dizer que são ricos, que eu não sei a intimidade da pessoa, ou que tem muito dinheiro, ou não tem problemas financeiros, mas que estavam tendo, teoricamente, a vida que as pessoas estão buscando, estão invejando, cara. E se separaram, cara. E aí, o que deu errado? Estavam viajando. Tipo, que nem eu e a Nini, cara. Esse ano aí, a gente meio que deu umas balançadas na corda bamba aí. Só não caiu porque deu pra segurar um pouquinho. Às vezes faz parte, você dá aquela, ó, parou, vamos respirar, vamos voltar tudo do zero, vamos lá. Às vezes acontece de esgotar mesmo e ter que rolar aquele papo mais sério. Isso, e eu acho que a gente tem que entender que às vezes o seu estilo de vida não combina com a pessoa que você tá. Cara, paciência. Você pode gostar muito da pessoa, achar ela incrível, vocês estão juntos e tal, mas pode ser que o estilo de vida que você escolheu pra viver, a outra pessoa não tá afim de te acompanhar. Simples assim. Pode chegar, pô, desculpa, mas a sua estabilidade aí financeira, ou a maneira como você lida com o seu cliente, ou você não tem um emprego fixo, ou enfim, cara, não deu certo. Tava legal até esse ponto, agora eu não consigo mais, não consigo me adaptar a quem você é. Aí você tem que pensar assim, vou mudar isso, que talvez seja uma parte importante de quem eu sou, ou eu vou então assumir isso e vamos se separar pelo bem dos dois, entendeu? Porque, cara, alguém vai ter que ceder uma hora ou outra algumas coisas. Só que tem coisas que são tão fundamentais pra quem nós somos, cara, que às vezes você vai abrindo mão disso, cara, você vai se deprimindo, cara. Você vai chegando num ponto que... A gente tava conversando com a Nini ontem, assim, que ela faz terapia e tal, e a terapeuta dela fez meio que um teste psicológico lá, um teste de perfil psicológico. E ela me deu pra fazer também, e ela voltou ontem com o resultado. E, tipo assim, cara, no meu perfil, cara, eu sou uma pessoa que sou empreendedora, criativa, um monte de coisas. Talvez eu ir pra um trabalho que me trave, que não me dê liberdade pra fazer as coisas de uma forma que eu gosto, ou no meu tempo, cara, isso ia me deprimir. Talvez isso me desse conforto financeiro, me desse várias outras coisas que me dão problemas no meu relacionamento às vezes. Mas ia estar morrendo aos poucos. E nem eu quero que ela morra aos poucos, nem acho que ela quer que eu morra aos poucos. Então a gente tenta ver até onde dá pra equilibrar, até onde a gente aceita o lado do outro. Isso assim, cara, eu tô falando que eu sou uma pessoa que eu tenho a sorte de ter uma esposa que aguenta muita coisa de mim. Porque, cara, não é qualquer esposa que vai aceitar que o seu marido vai ficar um mês morando na Califórnia. Aí eu fiquei depois 45 dias morando no Rio. Eu sou freelancer hoje, cara, por causa dela, cara, porque ela me apoiou. Quando eu cheguei num ponto que eu tava pensando, refletindo sobre isso, cara, ela me apoiou. Ela falou, vamos. Ela sabia das questões, sabia de tudo que podia acontecer, mas ela te apoiou. Esse lado de você talvez escolher uma pessoa que realmente vai te empurrar na hora certa, segurar na hora certa. Pô, bacana.
bacana. Principalmente a pessoa que te coloque pra cima, né? E não que te coloque pra baixo, que não te arraste pro lado ruim da coisa, né? Pro lado errado. Acho que é importante você ter a certeza de que você tá com uma pessoa que te enxerga de um jeito que ela te admira, que você admira ela, que você não tem interesse nenhum. Por mais que você tenha essas vontades de, às vezes, né? Nos dar essa loucura de querer mudar a pessoa, transformar de alguma forma, nunca enxergar outra pessoa como alguém inferior. E se enxergar num ponto mais alto que ela, a ponto de achar que você precisa puxar ela pra cima. No caso, aí agora usando o sentido pejorativo da coisa, tá? Puxar pra cima no sentido positivo. É trazer pras coisas boas, né? Cara, viver a dois é um negócio muito difícil, não é fácil. A gente é muito estimulado e acha que tudo é contos de fadas, né? Tem sim seu lado bom, é legal, é bacana, mas tem que também pensar, antes eu tava falando, de que a gente sempre é curioso como aqui na mesa, pelo menos nós nos relacionamos com pessoas que são ligadas à área da comunicação, né? Isso é curioso. Claro, a gente busca pessoas que têm afinidade com a gente, né? Mas nem sempre, né? Nem sempre tu vai te encaixar com uma pessoa que é totalmente igual a ti, né? Imagina um casal de duas pessoas que gostam de torrar toda a grana. Porra, cara, uma hora vai faltar dinheiro, né? Então, o que eu tô tentando dizer é que às vezes tu tem que ter uma pessoa do teu lado que te segure um pouco. E que tu, de repente, empurre ela um pouco. Se ela é muito pra trás, se ela é muito... não, eu prefiro a segurança. Não, você te arrisca um pouquinho. E já se tu é um cara que gosta de arriscar muito, ter uma namorada que te segura um pouco também é legal. Eu acho que as duas pessoas precisam se complementar. Isso é bacana também. Até do ponto de vista psicológico, se eu não me engano, cara, tem um negócio assim, que tem umas pessoas que são as doadoras e as outras são as receptoras, né? E eu acho que tem um meio termo também. E é isso ali que meio que vai pautando os relacionamentos. Se um cara que é doador encontra uma pessoa que é a receptora, beleza, encaixou perfeito, né? Agora, se tem dois doadores, os dois estão se doando, vai dar conflito. Ou se os dois querem só receber, vai dar conflito também, né? Então, o match perfeito aí é quando um doador encontra uma pessoa que recebe, né? Só queria dar a pincelada nisso, cara. Alguém teve um insight a respeito disso ou já posso chamar a rodada final? Eu acho que tem a ver com o que eu ia falar, que já era meio que da rodada final. Encontrar igualdades ou pontos positivos nas diferenças. Então, para dar um exemplo novamente bem pessoal aqui, eu sou um cara extremamente caseiro. Se me deixar quieto, eu fico no meu casulo aqui. Já a Mila não, ela já é extremamente se movimenta, o tempo todo gosta de sair, gosta de praia, enfim. Se não fosse ela, eu ficaria em casa o dia inteiro. Então, eu acabo sendo levado por ela. E até aprendi a gostar de coisas que eu não gostava antes também. Agora, pro outro ponto, né? Ela é uma pessoa, eu posso dizer aqui sem medo algum dela ficar chateada, ela sabe disso, ela é extremamente estressada, tá sempre à flor da pele, sabe? E eu sou um cara extremamente oposto. Pra me tirar do sério, cara, tem que, sei lá, é bem difícil me tirar do sério, tem que fazer algo muito forte. Então eu acabo sendo esse equilíbrio pra ela também, sabe? É sempre buscar o equilíbrio nas diferenças. Acho que a melhor dica é essa, não importa se você é freelancer ou não, é uma dica mais generalista mesmo, né? É sempre tentar encontrar o equilíbrio, cara, não tem jeito. Muito bem. Então tá, vamos pra rodada final. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Vou passar a pelota pro Vinícius Campos, então, pra amarrar o assunto e deixar os links. Vai lá, Vinão, tudo contigo. Eu tô longe de querer ensinar alguma fórmula ou algo assim. Ainda tô em construção desse caminho. Pra mim, o que é mais importante é você talvez encontrar uma pessoa que te complementa e que te aceita. E você também tem que ser, talvez, uma pessoa que complemente a outra e aceite a outra. Porque relacionamento, pelo menos na minha visão, né, é um pouco disso, né? A gente entender o outro lado e aceitar algumas coisas, né? Pra mim, por sorte, não sei como, mas eu encontrei uma pessoa assim, né? Pra mim, ainda mais que a gente tem umas faíscas aí, a gente não sabe qual vai ser o fim, se a gente vai ficar junto pra sempre, não é essa utopia, mas por enquanto o que tá rolando, rolou tanto tempo por causa disso. Ela me entendeu muito, eu entendi muito ela e isso acho que fez a gente caminhar e prosperar. Eu tive fases que eu trabalhei bastante e tal, e isso meio que diminuiu meu relacionamento com ela. E hoje, assim, eu tô tentando manter meus horários, assim, ter o meu tempo pra ficar com ela. Pô, deu tal horário, eu paro de trampar. Parar, eu não consigo parar 100%, porque eu tô sempre pensando de alguma certa forma. Mas que eu tento, ainda acabo pensando uma coisa ou outra, fujo de onde eu tô e tal. Mas tentar ao máximo, quando você estiver com aquela pessoa, já que a gente tem essa vida tão estressante, quando você estiver com ela, tá com ela ali, de verdade. E é isso aí, hoje eu tenho uma coisa pra falar. Eu nunca tenho nada pra falar, mas eu quero falar uma coisa que eu tô orgulhoso de estar fazendo. Nesse ano eu fui pro Rio, a convite do Anderson Silva. Eu tava trampando com ele, nas redes dele e tal. E aí eu fui lá pra fazer uma coisa que não é uma coisa que eu faço, mas eu fui lá pra fotografar o camp de treinamento dele e pra filmar. Na verdade, tudo começou como um projeto que eu só tava lá pra fazer esse material para as redes dele. Não tinha nenhum plano necessariamente pra isso, tinha equipamento pra isso, mas acabou rolando. E aí, esses vídeos, todo esse material, né, quem quiser acompanhar, agora vai sair tipo uma série, assim, que a gente tá começando a fazer um aquecimento, que é uma série de vídeos que vão estar sendo postados nas redes dele, no Instagram do
Anderson no Facebook e tal. Quem quiser dar uma olhadinha num pouquinho de uma coisa nova que eu tô fazendo e tô gostando, é só acompanhar. Por enquanto o plano é postar toda segunda e sexta. E é isso aí. Sigam todas as redes dele e acompanhem. Ó, bacana. Legal, Vinão. Show de bola. Vamos passar a pelota pro Walter Matos, então. Vai lá, Valtinho. Amarra tudo aí, deixa teus links, cara. Tava com saudade do senhor aqui no programa. Quero deixar isso registrado. Também. Eu acho que eu também já falei tudo que tinha pra falar, cara. Talvez não sei se eu posso dizer que isso seria uma dica, mas acho que um dos fatores que facilita bastante o meu relacionamento é que não existe essa cobrança, essa pressão de que nós precisamos ser o casal perfeito. Tem bastante diálogo e eu acho que esse diálogo que nós temos, ele existe desde antes da gente se tornar namorado. Como eu falei, né? Nós éramos melhores amigos e combinadamente nós decidimos que nós sempre seremos melhores amigos. Então a gente não vive essa pressão do casal que tem que estar sempre dando certo e tal, porque quando entra nessas fases negras, a gente vai lá, senta e conversa. Mesmo que não converse no mesmo dia, sabe? Como eu falei, às vezes a conversa acontece no dia seguinte, no café da manhã. Mas é isso, o Vinão resumiu perfeitamente bem, cara. É entender as diferenças, saber lidar com as diferenças, encontrar o equilíbrio. É aquelas dicas que já se tornaram meio que padrão, né? Então, pra terminar com uma dica aí, agora sim, uma dica mais praxe possível, eu recomendaria os livros do Mário Cortella, cara. Ele fala bastante sobre coisas relacionadas a trabalho, a viver a dois, a relacionamento com empresa. Eu não li tudo, tá? Li bastante coisa dele, acompanho muitos vídeos do cara e é bom você ouvir essas pessoas pra você se tornar uma pessoa mais paciente mesmo, refletir antes de tomar decisões que podem fazer mal no seu relacionamento. Enfim, ele é um cara que eu recomendo ouvir, Mário Cortella, e também o Eduardo Marinho. Também recomendo acompanhar o que esse cara diz. Mesmo que ele não fala de relacionamento necessariamente, é meio que uma dica quase off aqui, mas são dicas que fazem você pensar sobre as suas próprias atitudes, mesmo que você não concorde com tudo, e eu não concordo com tudo, né? Mas às vezes é bom você ouvir pensadores, vamos dizer assim, pra você também pensar. Então essa é a dica que eu tenho pra dar no final. waltermatos.com, Walter com W e Matos com 2 T's. Só isso. E esse então foi o episódio de número 32 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. O que você achou do que a gente disse hoje aqui? Como você tem mantido a produtividade e lida com o seu relacionamento ao mesmo tempo? Dá um olá pra gente lá nos comentários e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais usando a hashtag #LigaOaparelho. Assim a gente pode ir lá te agradecer. E também avalie a gente com 5 estrelas no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. E interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @LigaOaparelho. E não esquece o mimo do Aparelho Elétrico. Compre o Freelancer DocBox e o Freelancer Full Folio com 15% de desconto. É só usar o cupom AMOR. Aproveita porque é por tempo indeterminado. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. Feito? Então, era o Wilson, um abraço e adiós. Então tá, pessoal. Peraí, acho que estourei hoje. Sempre dando Vini atrasadão. Não, é que eu pensei numa piada, só que eu não consegui espaço, cara. Acho que são 14 anos agora, em janeiro, ou dezembro, ou novembro. Enfim. Ou qualquer outro mês do ano. Esse é o podcast da depressão, não, né? Esse a gente já gravou, né? Espero que não. Mas se vocês quiserem que eu dou a dica e vou embora... Vamos fazer assim, então. Eu dou a dica e vou embora. Pato Donald aí no... Pra deixar o negócio mais fodido aqui, cabeça da gente, ano que vem, quem nasceu em 2000 tem 18 anos. Puta É com essa frase de efeito que eu me despeço de você. Feito 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 que eu me despeço.